Então foram 2 semanas, né, gente? 14 dias. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse curso, né? Tenham aprendido técnicas, conceitos sobre meditação e que esse conteúdo tenha feito sentido com a vida de vocês, né? Porque a gente tem técnicas na internet, a gente tem coisas nos livros, né? A questão mais importante é a gente conseguir trazer isso para a nossa vida e isso fazer com que a gente aprenda coisas que realmente podem ser aplicadas, né? Uma coisa que eu vou dizer para vocês é que a meditação, desde que eu comecei a praticar ela no início do ano 2000, dos anos 2000, 2001, que eu comecei a fazer aula, praticar com disciplina, né? Antes eu era um curioso, né? Aquela pessoa que gosta e que vê falar e quando dá uma coisa na internet ou quando está aparecendo na televisão corre para ver, né? Mas quando eu comecei a fazer curso, estudar mesmo no início dos anos 2000, né? Tudo o que acontecia na minha vida eu conseguia relacionar com a meditação. Desde aquilo que acontecia no trabalho, relacionamentos. Então, eu entendia que a meditação, eu não tinha nenhuma pretensão de dar aula, né? Não achava que eu ia dar aula, assim, isso não passava pela minha cabeça, né? Eu achava que eu tinha que aprender aquilo. Então, eu entendia a meditação como meu remédio. Sempre pensava isso. Olha, às vezes eu fico muito bravo, eu fico muito chateado com as coisas. Então, eu preciso todo dia tomar esse remédio para eu não explodir com as pessoas, não fazer as coisas que eu não acho legal que sejam feitas, né? E principalmente para eu ter mais foco, porque eu percebi, assim, né? Que o foco era uma coisa muito importante, assim, se deixasse por mim, as coisas que eram importantes para mim, eu sempre deixava em segundo plano. Sempre estava atendendo os outros, fazendo outras coisas no trabalho, né? E eu via que sem o foco eu não ia conseguir realizar as coisas que eu acreditava que eram importantes para minha vida, né? Então, enfim, nasceu nesse contexto, né, gente? Apesar de eu ter professores que eram ligados a... Eu acho assim que dos meus professores, as pessoas que eu tive curso, todo mundo tinha essa visão, assim, isso até me influenciou. Mas alguns eram mais ligados com algumas filosofias espirituais, e isso era uma coisa que eu não tinha muito interesse. Então eu lembro que quando eu fui num curso lá no Rio Grande do Sul, que eu sou de lá do Rio Grande do Sul, né, gente? Era um retiro. Aí eu conheci uma associação que chama Associação Meditar. E uma coisa muito interessante que eles falavam que era o ensino da meditação para todos, para qualquer pessoa, independente da religião, da raça, da língua. E aquilo, nossa, me chamou muita atenção, porque eu sempre, por mais que eu achasse que a meditação servia na minha vida, eu achava difícil de transmitir para as outras pessoas, porque quando eu falava de meditação, as pessoas associavam com o budismo. Naquela época, dificilmente alguém fazia associação naquela época com yoga, e aquilo era uma religião do Oriente. Ponto final. A pessoa era cristã, a pessoa era ateu, então aquilo já deixava de interessar ela de imediato, né? E aí, quando eu vi isso na associação, meditar, eu já tinha isso dentro, eu já lia o Krishnamurti, eu já lia os livros do Osho, lia livros sobre o Zen, e todos eles falavam da meditação enquanto uma ciência. Só que, de fato, ter um lugar que eu via que as pessoas faziam aquilo, nunca tinha acontecido. Né? Então, assim, eu adorava, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem o Templo de Três Coroas, ver aquele templo cheio de coisa do Tibete, né? Ele é o maior templo tibetano da América Latina, né? Então, eu adorava de ver aquilo, com aquelas coisas do Tibete, de budismo, mas eu sabia que aquilo era uma coisa que não servia para muitas pessoas. E eu estava preocupado com a meditação como algo muito parecido com a medicina, né? No sentido de que você vai ao médico, o médico não vai discriminar de que religião de que você é, no que você acredita, né? Mais tarde eu fui descobrir que o budismo ele existe dentro de uma questão aonde a posição central da filosofia budista é essa. Porque o que acontece? O que a gente não sabe, estou inventando uma coisa na outra, daqui a pouco eu deixo você falar, tá, gente? Uns 2 minutinhos, né? O que a gente não sabe é que no Oriente,
principalmente nos locais onde é que surgiu o budismo é muito mal visto. Por quê? Ser budista é sinônimo de ser uma pessoa racional e, para muitos, ateu. Por quê? O Siddhartha Gautama, ele se negou a falar de coisas espirituais. Por que ele não falava das coisas espirituais, de Deus, demônio, essas coisas todas? Porque ele sabia que para a saúde mental das pessoas aquilo não era importante. Cada um tem a sua crença. Então, um acreditava numa coisa, outro acreditava na outra, um acreditava que tinha 2 deuses, outro acreditava que tinha 1000, outro acreditava que tinha só um. Só que o ponto é que ele queria ajudar a pessoa a se libertar do seu sofrimento. E ele entendia que a causa do sofrimento não era física, era mental. Então, não ia ficar se distraindo com essas coisas para ficar discutindo elementos filosóficos do que você acredita versus o que eu acredito. Então, assim, o sistema que traz os ensinamentos mais profundos de meditação atual é o sistema budista. E o budismo está envolto com um pensamento lógico muito parecido com o pensamento científico, o que permite que ele seja aplicado em muitos outros sistemas. O que é muito comum de eu ver é um professor que dá aula, por exemplo, de uma filosofia que é diferente, que não é uma filosofia budista, e que ensina a meditação à maneira budista. Porque como a meditação foi muito influenciada, ela foi recriada pelos filósofos e meditadores budistas, não tem ninguém no mundo que não se influenciou. Exemplo que a gente não sabe. No Oriente Médio tem o islamismo, certo? E existe uma escola muito famosa de meditação dentro do Oriente Médio. Essa escola se chama sufismo. O que poucas pessoas sabem sobre o sufismo é que, quando o budismo se tornou popular na Índia, há 2.500 anos atrás, o local onde que ele mais se difundiu, onde que ele ficou mais famoso, foi no Império Persa. Então, o criador das artes marciais, que é o Bodhidharma, ele não era indiano, ele era persa. E ele vai do mundo persa para a Índia constantemente viajando para estudar. Depois, a Índia vai ter as primeiras universidades do mundo. E aí, os muçulmanos, os cristãos, judeus, budistas, todos vão nas universidades, porque ela é um conhecimento laico. E a mais famosa delas é na Nalanda. E no Oriente Médio todo ele é fortemente influenciado. Então, esses movimentos de meditação surgem fortemente influenciados no seu início pelo budismo. Depois, com perseguição religiosa, conflitos, some. E hoje você vê, por exemplo, o sufismo com conceitos muito parecidos do que o budismo sobre como lidar com as emoções, a importância de praticar meditação. E você olha, nossa, isso está no mundo árabe, como pode? Isso parece meditação, mas é meditação. Porque no passado se influenciaram mutuamente. Então, assim, voltando aqui para nossa entendimento, né? A meditação, a maneira como eu entendo ela é um remédio que pode ser praticado por qualquer pessoa. A escola que eu estudei, é a escola que todo mundo hoje, por exemplo, se a pessoa estuda mindfulness é um conceito da filosofia budista. Ela é fortemente influenciada pelo budismo. O budismo, ele é entendido como uma religião, uma das grandes religiões do mundo. Mas, de fato, ele não é. Ele está envolto num grande problema histórico. Mas, mesmo que você considere ele uma religião, tudo bem, a pessoa considera, ele tem ensinamentos que são utilizados pela psicologia e são utilizados por pessoas de diferentes religiões. Ou seja, não tem um conflito, né? Se a pessoa acredita em Jesus ou ela não acredita em nenhuma coisa, ela não vai ter esse conflito. E aí eu mostrei um pouquinho da história do budismo para vocês entenderem como as coisas estão fortemente influenciadas, né? E aí tem muitas teorias da conspiração que vão relacionar a meditação com tudo que vocês imaginam, e vai ter livros falando que Jesus foi para a Índia estudar a meditação, né? Mas isso eu nem vou falar, senão eu vou cair na risada com vocês aí, tá, gente? Porque eu não gosto de teoria da conspiração. Eu acho que é outra coisa que a gente pode ficar sonhando dias e não chegar a lugar nenhum, né? Certo? Então, assim, o que a gente teve nesses módulos? Primeiro módulo, funcionamento da mente.
questões muito simples. Os 5 agregados são questões mais complexas. Mas se a gente olhar os 5 agregados, a gente vai se envolver mais com o primeiro e com o segundo, que é a forma e as sensações. Eles são os mais práticos. Se a gente entender muito bem eles, a gente se pergunta, por que eu reajo dessa maneira? Porque eu percebo dessa maneira e porque eu sinto dessa maneira. Acho que são 3 agregados. Sensação, percepção, reação. É quase... A gente tem esse entendimento, né? Uma pessoa, por exemplo, não me cumprimenta na rua. Eu conheço ela. Ela vira a cara. E o meu amigo que está junto, a pessoa faz a mesma coisa. E ele não dá bola. E eu me sinto profundamente ofendido com aquilo. Nossa, eu conheço essa pessoa e ela vira a cara para mim. Essa pessoa... Aí o que a gente faz? A gente vai para o outro. Quer culpar o outro. Essa pessoa não é uma pessoa legal. Ao invés da gente investigar o que a gente está sentindo primeiro, né? Aí a gente vai ver que essa sensação, esse mal-estar que a gente está sentindo, que nos faz ter vontade de reagir, ele é, na verdade, um fruto de uma percepção. Então, eu percebo, eu julgo, eu vejo o outro enquanto alguém que deve me cumprimentar se ele me conhece. Eu tenho essa regra na minha cabeça, eu não dou liberdade para o outro. Se o outro está de mau humor, se o outro não me viu, não me interessa. Eu sou o rei, eu tenho que andar na rua e tem todo mundo se jogar no chão. Percepção distorcida. Que foi formada mentalmente com as minhas reações desde que eu nasci, que fazem parte da minha personalidade, que são os meus hábitos de reação. Né? Sânskara. Que vem, por sua vez, de uma parte profunda minha, que é a minha consciência. Que está ligada com os meus sentidos, que é a forma. Então, se a gente examinar os nossos 6 sentidos, que a mente é um sentido, e o nosso corpo, junto com as nossas sensações, a gente aprende muito sobre como a gente funciona. E para isso a gente tem que frear a nossa reação. Tá? Aí a gente vai para o segundo tópico importante dessa primeira semana, que foi o tópico das maneiras ou métodos de lidar com os objetos mentais. E no segundo, né, a gente foi para os relacionamentos e viu 2 bases muito fortes para a gente lidar com os relacionamentos e viu 2 outros conceitos muito fortes. A base da aceitação, a base da compaixão e o conceito da interdependência, que a gente tem também no segundo módulo, e o conceito de meta, né, que seria um amor incondicional, desinteressado, puro, né, como um elemento também importante. Certo, gente? Então, já fiz a minha introdução. Primeiramente, assim, é um encontro bem breve, assim, eu não quero tomar o tempo de vocês, né? E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta que eu poderia esclarecer nesse encontro de vocês. E depois eu vou falar para vocês mais ou menos como que eu vislumbro, porque eu vou ser bem sincero, sempre tem no mínimo 10, 20 maneiras de a gente praticar meditação. Eu sempre falo para todo mundo no curso. Tem várias maneiras. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês de como que eu vislumbro isso, né? Para vocês continuarem praticando. Certo? Vocês podem praticar de maneira autônoma, com livros, com vídeos. Não, sempre existe essa possibilidade. Né? Aí eu vou falar um pouquinho disso. Tá certo? Então vamos lá para as perguntas, se tiver alguma pergunta. Meta é a mesma coisa que compaixão? Porque, tipo, eu respondi naquela pergunta que não. Mas eu acho que são coisas bem parecidas, porque se fosse a mesma coisa, por que iam ser 2 coisas, então, 2 pilares? É a mesma coisa? Vamos ver, uma pergunta muito boa, Alice. Se meta é a mesma coisa que compaixão, né? É legal quando são palavras que são iguais no português, né? Porque confunde as pessoas. Se falar para uma outra pessoa, a pessoa vai entender, não, é importante ter meta. Ela vai entender, né? Tem alguns livros que eles colocam meta no meio do livro. O último dia do curso foi o dia sobre meta. Aí, se uma pessoa ler rápido, ela vai achar que é meta de alvo, né? O que mais, gente? Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Eu vou responder todas elas, tá, Alice? Começando com a tua. Pedro,
quando a gente está fazendo a meditação, principalmente na do primeiro módulo, vem Uhum. muita coisa na cabeça. Muito o quê, Ana? E essa... Desculpa. Como? Muito o quê? Muita coisa na cabeça, muitos pensamentos, situações passadas ou coisas que a gente vai ter que fazer. Mas eu vi que não são quaisquer coisas. Parece que são coisas que têm que ser resolvidas de alguma maneira. Elas vêm à tona nesse momento porque, enfim, é o momento delas irem. O que fazer com elas? Elas vêm à tona na meditação porque elas têm que ser cuidadas, porque elas têm que ser vistas, receber atenção, e se esse processo já começa na meditação ou deixa para depois. Excelente, Ana. Excelente questão. Questão muito pertinente, né? Porque às vezes a gente não a gente sabe que acontece isso, mas não. Uma hora eu vou saber o que fazer, né? Mas isso é muito recorrente. É uma coisa muito importante. Eu realmente me dediquei muito tempo e nos primeiros anos isso me incomodou bastante porque eu recebia respostas que não faziam sentido. Não, você não deve pensar em nada. Legal, mas eu estou pensando, e aí o que eu faço? Né? Ah, o pensamento não é importante. Como que tu não sabe se é que não é importante, tu não sabe o que eu pensei? Eu tinha vontade de falar isso às vezes nos cursos, sabe? Porque eu realmente estava interessado nos cursos. Que nem vocês, eu ia lá e sentava na frente. Na escola não era aluno bom, mas no curso de meditação eu era bom, né? E aí, às vezes, eu recebi umas respostas que elas não faziam sentido, tá? Então, eu vou responder essa pergunta da Ana e vou responder a pergunta da Alice. Tem mais alguma pergunta, gente? Por mim tá tranquilo. Tudo tranquilo? Vamos lá, então vou começar Então, com a pergunta da Alice. Pedro, Oi. se tiver tempo, eu sei que isso foi falado já no curso, a questão do limite da aceitação. É algo que eu já conhecia do budismo, mas eu sempre tive a dúvida de saber o limite. Você na webinar fala, por exemplo, do assaltante, né? Ele pegar teu tênis, tudo bem, mas ele começar a te bater, não. Isso. Assim, até que ponto devemos suportar, até que pontos devemos partir para ação? Tá. Entende? Das coisas que a gente vê na vida, na sociedade. Tá. O que acontece? O que é importante a gente entender, né? Tu quer falar mais alguma coisinha, Ana? Desculpa. Se eu puder perguntar, Andriele? Pode perguntar, né? Então, eu fiquei com essa mesma dúvida, um pouco parecida com a da Ana, só que eu acabei não relendo o material novamente para aprofundar sobre justamente isso, sobre a... É como na psicoterapia. Conscientemente eu sei disso, que aceitação é uma coisa e submissão é outra, né? Mas até que ponto eu estou aceitando aquela situação, entendendo, compreendendo e aceitando, e até que ponto vira submissão? Fiquei também um pouquinho nessa dúvida. Só não quis perguntar porque eu achei que faltava eu ler mais alguma coisa, assistir mais uma vez a webinar, porque a conformação aqui do meu tempo está um pouco diferente por causa da quarentena. Mas eu vou aproveitar então que ela perguntou, porque essa também foi a minha dúvida. Obrigada. Perfeito. Tudo bem. Vamos falar sobre isso, sim. Então, assim, de modo geral, as perguntas, essas duas, elas estão ligadas com o conceito, né? Então, o conceito de meta, ele é um conceito que ele é importante para a gente diferenciar duas ações, uma mais mental e uma ação mais física, que determinam aquilo que a gente está fazendo. Então, o que acontece? Quando a gente faz alguma coisa, o elemento mais importante mais importante do que a nossa ação em si, é a nossa intenção. Como a gente vive numa sociedade de aparência, a intenção ela nunca é explicitada. Então a gente sabe muito bem que tem pessoas que têm muitas fotos sorrindo e fotos em lugares bonitos na internet e vivem uma vida muito triste, muitos problemas mentais, de relacionamentos e tudo mais. Então a gente vive uma sociedade onde não importa como você é, importa o que você tem e o que você aparenta.
Só que se você pensa a vida a partir da meditação, não importa o que você aparenta, não importa aquilo que você tem, importa como você está. Então, para isso, a gente recorre à meta. Meta é o sentimento amoroso que está por trás de uma ação compassiva. Então, só podemos dizer que algo é compassivo porque ele nasce a partir de meta. Se ele não nascer a partir de meta, não podemos dizer que é algo compassivo. Só um pouquinho aqui, tá, gente? O telefone buzinando aqui. Deixa eu desligar. Só que eu não sei onde está, então não vou desligar mesmo. Então, voltando aqui. Então, podemos dizer que algo é compassivo porque aquilo foi alimentado por meta. Se aquilo não foi alimentado por meta, não é compassivo. Vou dar de novo o exemplo do bichinho abandonado na rua. Então, a pessoa, quando aquilo não é gerado pela compaixão, normalmente ele é gerado por outras coisas negativas, como impulsividade, não querer sentir culpa. Então, a pessoa encontrou um bichinho na rua. Só que a pessoa não está preocupada com o bichinho. Ela está preocupada com a aparência dela. Então, ela tem uma ONG, aí ela tem que aparentar que ela é uma pessoa que gosta de bichos. Ou ela não quer se sentir culpada depois porque ela deixou o bichinho abandonado. Aí ela pega o bichinho. Aí depois, passa meia hora, ela começa a pensar, o que eu vou fazer com esse bicho? Como é que eu vou levar ele para casa? Aí ela pega e pensa assim, nossa, ele estava na beira da rua. Eu já tirei ele da beira da rua, então eu vou largar ele de volta na rua? O problema dele não é meu. Agora ele que se vire. Vai lá e larga. Aí ela vai falar para os outros, eu salvei um bichinho. Às vezes ela condenou ele à morte, porque ali vai ser mais fácil de outro animal maior pegar ele, ou dele morrer atropelado. Por quê? Porque a intenção dela não era uma intenção de meta, de amor, de generosidade. A intenção dela era não sofrer. Então era egoísta. Desde o início a motivação era egoísta. A pessoa não estava interessada com o animal. Se ela estivesse interessada com o animal, ela realmente procuraria meios adequados dele ser doado, ou ficaria alguns dias com ele. Então a compaixão é essa ação que vem depois. Na nossa língua, a gente teria que chamar isso de ação compassiva. Então, a ação compassiva ela é muito caracterizada pelo comprometimento e pelo discernimento. Então, a pessoa se preocuparia na doação, para quem que vai doar, divulgaria, tiraria foto, isso tudo faz parte da ação compassiva. Então, quando a ação é de fato compassiva, ela tem meta por trás. Quando a emoção, o sentimento é egoísta, aquilo é uma pseudo-compaixão, uma pseudo-ajuda. Né? Outros exemplos são as pessoas que falam, a gente escuta muito de exemplo de pseudo-compaixão. Conselho é um exemplo de pseudo-compaixão. Você vai lá e dá um conselho. Por que a pessoa dá um conselho? Porque ela quer corrigir a outra. Por que ela quer corrigir a outra? Porque ela é arrogante. Ela quer mostrar para o outro que ela sabe mais do outro, mais da vida do outro do que o próprio outro. Ela vai dar um conselho. E geralmente faz isso na frente dos outros para aparecer. Então é pseudo-compaixão. Supostamente está ajudando a pessoa, mas está humilhando a pessoa. A pessoa não perguntou. E às vezes ela não tem certeza daquilo. Exemplo, uma pessoa é vegana e a outra pessoa não é vegana. Aí a pessoa não vegana dá um conselho para a pessoa vegana? Como é que ela vai dar conselho se ela não sabe? E aí vai embora. Né? Outro exemplo é a pessoa que fala que falou a verdade. Eu tive que falar uma verdade para a pessoa. O que significa falar a verdade? Significa uma explosão de raiva. A pessoa vomitou, na outra agressividade, derramou na outra o seu descontentamento, às vezes profissional, pessoal, e disse que falou a verdade. Mas, na verdade, ela falou a verdade dela. A verdade não é uma coisa objetiva, cada um tem a sua.
É que nem quando a gente vê um objeto, cada um vê ele a partir de um ponto de vista. Não tem como existir uma verdade objetiva de todas as pessoas. O nome disso se chama arrogância, né? Eu sei a verdade, vocês não sabem. Ou a minha verdade é mais verdadeira que a sua. Então, isso mostra o quê? Ajudar sem a correta motivação e intenção leva a pessoa a se envolver com aquilo de uma maneira mais desequilibrada. E a correta intenção disso é meta. Então, quando a motivação tem meta, esse amor incondicional, ela tenha um suporte. Porque o que vai acontecer? Para a pessoa sentir esse amor incondicional, ela vai precisar se desenvolver pela meditação. Isso não vai acontecer com qualquer pessoa. Às vezes a gente vai passar uma vida inteira e nunca vai sentir meta. Porque ele é um sentimento decorrente do desenvolvimento da sabedoria, da compreensão, do comprometimento, da estabilidade mental, da concentração. Para quem estuda outras linguagens, por exemplo, meta seria um sentimento decorrente do samadhi. Samadhi na Índia, no sânscrito, ou no budismo que é escrito em sânscrito, é um estado profundo de meditação, que não acontece com qualquer um. Entendeu? Então, seria um tipo de sentimento que vem com a maturidade, que vem com a sabedoria. Tá? Só pode adquirir isso de várias maneiras, mas necessariamente ela é uma pessoa diferente. E a partir desse sentimento, ela vai ter uma ação compassiva, que nada mais é do que uma ação que tem comprometimento, uma ação que tem empatia, uma ação que tem discernimento. Às vezes, o melhor é não fazer nada. Né? É não dar o peixe, ensinar a pescar. Certo, Alice? Então, não são a mesma coisa. Uma está envolvida com o engajamento e a outra está envolvida com a motivação, com a intenção. Segunda coisa, questão que a Ana perguntou. Então, a Ana perguntou sobre os pensamentos na meditação. Os pensamentos na meditação, gente, a gente tem que ter essas duas coisas. A primeira deles é, o pensamento na meditação, ele é um espasmo. Vocês ficaram o dia inteiro mexendo no... Eu estava fazendo um trabalho e fiquei clicando, eu não estava mais acostumado a mexer tanto no computador. Né? Aí o que aconteceu? Depois que eu parei, o dedo dá uns espasmos. Certo? Você se agitou muito o dia, né? Ficou para lá e para cá, fez um monte de coisa, vai deitar para dormir e começa a ter espasmo. Então, o pensamento durante a meditação é uma força residual, é um espasmo da mente, é uma coisa repetitiva que fica acontecendo no pensamento. Então, a gente tem que entender que, se a gente está pensando muito durante a meditação, isso significa duas coisas. Primeira das coisas, a nossa mente está muito agitada e ela está compulsiva por esse movimento, que é o monkey mind, mente do macaco. E aí ela fica tendo espasmo. E segundo, a gente não está pensando. A gente não está tendo um espaço para pensar no nosso dia. Aí, quando a gente para meditar, a gente começa a pensar na nossa vida. Então, o que a meditação nos diz? O terceiro ponto, precisamos de organização. Então, são pensamentos importantes, mas agora não é a hora de pensar nisso. Agora é a hora de meditar. Então, eu preciso reeducar minha mente, dizer assim para ela, olha, mente, você vai ter um espaço depois da meditação, durante 15 minutos para reflexão. Olha, todo dia de noite, antes de dormir, eu vou refletir. E esse é o horário de pensar sobre as coisas. O horário de meditar não é o horário de planejar, não é o horário de resolver problemas. É o horário de treinar a concentração, treinar a atenção plena, treinar a observação e a consciência da respiração, treinar a atitude mental positiva. Isso. Senão a cabeça da pessoa fica toda desorganizada. Aí chega na hora de meditar, o que a mente dela cria? Uma maneira dela escapar da meditação, com pensamentos, com criatividade. E aí chega na hora de fazer aquilo, de realizar aquelas ideias, a mente dela cria outra sabotagem, para ela fazer outra coisa. Aí quando ela está criando, ela está pensando na meditação, quando ela está meditando, ela está pensando em criar. É igual as pessoas e a praia, né? A praia é o exemplo dos exemplos no Brasil, né? Então a pessoa vive uma vida muito desequilibrada, muito agitada, com muito estresse, com muito problema. Certo? Aí ela diz assim, no fim de semana tudo vai ser diferente. Eu vou viver essa semana ruim
mas no fim de semana eu vou para a praia. Como se aquilo fosse solucionar o problema. Chega na praia, o que acontece? A pessoa passa mal, começa a pensar nos problemas, fica doente e não aproveita a praia. Porque o problema não é o mundo que ela vive, é como ela vive o mundo. E esse como vive o mundo está na cabeça. E essa cabeça vai para a praia, a cabeça não dá para arrancar fora. E aí ela não aproveita a praia. Porque quando ela está no seu dia a dia, ela está pensando sobre a praia. E quando ela está na praia, ela está pensando sobre o seu dia a dia. Ou seja, o cerne do problema, ela nunca está aonde o corpo dela está. Inteira, com a cabeça vazia, fazendo as coisas, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, uma pessoa de cada vez. Certo? Então a gente precisa educar a nossa mente, dizer para ela, não, agora não é hora de pensar, mas depois você pode pensar. Tá? Qualquer pensamento é um distúrbio na meditação. Isso a gente tem que gravar, porque a hora da meditação não é hora de ficar... Pensamento não é essa espasmo mental. O pensamento é uma elaboração, solução de problemas, né? O pensamento é uma solução de problemas. Então, quando a gente começa, eu vou fazer tal coisa, eu vou consertar tal coisa, está solucionando problemas, não é o horário de consertar problemas na meditação. A gente precisa organizar a nossa mente. Segunda coisa, a questão da aceitação. Quando devemos aceitar, quando devemos agir. Tá? A aceitação, ela não está no mesmo plano da ação. É que nem meta e compaixão. A aceitação está no plano ideativo de compreensão da realidade. Então, a aceitação é como eu compreendo a realidade. Certo? Então, eu vejo uma pessoa. Eu saio na rua. Tá? Então, eu vou sair aqui na rua. Aí eu vejo uma pessoa. Essa pessoa chega e tenta tirar alguma coisa minha. Que nem o exemplo que eu dei do tênis, né? Do assaltar, né? Essa pessoa está me assaltando. Certo? O que eu preciso entender? Que aquilo é um momento de vida ou morte, de risco, principalmente no Brasil. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar alerta? Aí eu preciso entender, a pessoa me pediu tênis, está aqui meu tênis. Toma meu tênis. Aí se eu sou uma mulher, a pessoa segurou meu braço. Aí se não é mais o tênis que ela está querendo. Ela está colocando a minha vida em risco. O que eu posso fazer agora? Agora partiu para defesa pessoal. Eu vou dar um chute nela, eu vou dar um soco nela, eu vou correr, eu vou fingir que eu estou aceitando e depois vou fazer alguma coisa. Esse é o plano da ação. Qual que é o plano da ideia? Aquilo está acontecendo? A pessoa está tentando me assaltar? A pessoa está me assaltando? A pessoa está tentando me abusar? A aceitação é ver as coisas como elas são, sem distorção. Tá? Nesse exemplo drástico, ele é um exemplo relativamente simples. Mas se a gente pegar outro exemplo, tá? Você tem um filho, aí o seu filho, ou você tem um irmão, ou você tem algum parente, alguma pessoa que é perto de você, e essa pessoa vem e lhe diz que ela tem uma orientação sexual, uma escolha sexual, que é diferente daquilo do que você esperava que ela tivesse. Né? Então, você tem um filho e o filho vem e te diz que é gay. Aonde que entra a aceitação? Isso não é um problema seu. Não era nem para ser conversado isso. A pessoa fez a gentileza de compartilhar com você a orientação sexual dela e você gentilmente vai agradecer, mas não é a sua vida, é a vida da pessoa. Aí que está a aceitação. Você pode conversar com ela, olha, eu entendo que você tem essa orientação, mas entenda que o mundo é um mundo preconceituoso e não está preparado para isso. Simples. Mas não é uma questão, aceitar é uma compreensão da realidade. A orientação sexual do outro não é uma questão a ser discutida. Como você vai discutir? É a vida particular da pessoa. Então, o problema nosso de aceitação é um problema de compreensão. Né? Então, a gente não consegue compreender aonde é o espaço do outro e aonde é o nosso espaço. Tá? Nesse plano, eu só... tive uma mensagem aqui.
Só deixa eu responder aqui no grupo, tá? Nesse plano de pensar as coisas, precisamos entender as coisas como elas são e não como elas gostariam, e não como a gente gostaria que elas fossem. E aí a gente precisa entender muito bem aonde é o nosso espaço e aonde é o espaço do outro. Tá? Qual que é o problema? É a palavra, gente. Nesse caso é a palavra. Aceitar nas línguas ocidentais significa se resignar, se submeter. E a aceitação, ela é uma tradução de muitas palavras da psicologia budista. Entre elas, Vipassana, que é ver as coisas como são. Então, a tradução de insight é aceitação. Tá? Compreensão da realidade. Então, o problema que a gente tem é que a gente acha que aceitar é se resignar. Qual que é o papel de se submeter, de resignar? A submissão, ela só é válida quando é uma coisa que é fruto da tolerância, da compreensão. Exemplo, eu vou cuidar de uma pessoa que é alcoólatra. Eu sei que essa pessoa vai ser agressiva quando ela estiver alcoolizada. E eu vou ser tolerante com ela, para não machucar ela, para não agredir ela, porque eu sei que ela está doente. Isso é resignação, isso é se submeter aparentemente à vontade do outro. Agora, o desrespeito consigo mesmo é outro assunto, né? Então, que é o assunto que a Andriele perguntou. Normalmente, na nossa sociedade, se submeter significa se desrespeitar. Significa ter uma experiência da vida que não é justa, suficiente. E isso é uma coisa que vai totalmente contra a ideia da meditação. Existe uma máxima, gente, que a gente vive essa máxima o tempo todo na vida. E existe uma máxima, que é a segunda, que é a da meditação. Isso vocês têm que pensar com muito cuidado, tá? Eu já estou acabando aqui, tá, gente? Mais uns 3 minutinhos eu acabo. A gente aprende na vida que é preciso sacrificar os nossos prazeres. Então a criancinha está lá, ela quer jogar bola, quer brincar, aí o pai diz assim, não, primeiro você tem que fazer o dever de casa. Né? Ela vê um doce, não, você não deve comer esse doce, você deve comer esse vegetal. Então a gente aprende que é preciso sacrificar os nossos prazeres, porque se a gente viver só de prazer, a gente vai estar mal. A gente não vai conseguir viver no mundo real, né? No mundo real, envolve a gente ter a experiência do desgosto. Então a gente aprende isso da vida. É preciso sacrificar os prazeres. A distorção desse pensamento leva a nossa sociedade a ser a sociedade do sofrimento. Exemplo, é universal, gente. Aqui onde eu estou, no Brasil, é universal que as pessoas fazem propaganda da miséria da vida delas. Certo? Então, uma pessoa encontrou na rua e fala, eu tô com uma dor nas costas. Daí outra pessoa, eu tô com a dor na perna. Daí outra, é uma competição, começa a competição. Eu tô com a dor nas duas pernas. Eu tô com um problema no joelho. Eu quebrei meu joelho semana passada. Aí, se não bastasse, ela inventa, mas eu tô com um problema no joelho e o meu filho e o meu marido, até alguém vencer a competição de quem tem a vida pior, mais sofrida, mais triste. Por quê? Porque a gente acredita que tem algum valor o sofrimento. A gente acredita internamente que existe um Deus que está olhando para isso e que vai nos dar alguma coisa por a gente ter sofrido com isso. Então a gente aprende que é preciso sacrificar os prazeres. E isso é uma distorção. Né? A gente não sabe nada sobre essas coisas. A distorção é qual? A distorção é que a gente tem que viver uma vida sempre miserável. Né? Exemplo, eu dou exemplo da farmácia, gente. A gente vai numa farmácia. Quando que eles te tratam bem numa farmácia? Quando você está mal. Todo lugar é assim. Entra numa farmácia e pede uma coisa
que seja para o seu bem-estar, as pessoas não vão te tratar bem. Quando você chega lá espirrando, tossindo, só, coitadinho, né? Imagina você chegar lá e falar, estou muito bem. Você fala para as pessoas que estão muito bem, isso não é bem visto, porque a gente tem esse problema social. O pensamento da meditação é o contrário. Na meditação, a gente aprende o quê? É preciso estar disposto a sacrificar o sofrimento. Isso é uma coisa que não faz sentido, porque só é sacrifício quando é uma coisa boa. Só que na nossa sociedade, as pessoas gostam tanto de ser miseráveis, de sofrer, de serem desequilibradas, que sacrificar o sofrimento para ela vai ser uma coisa ruim. Então você fala, fulano, você tem 20 doenças. Você vive uma vida muito mal. Você pode morrer em 5 anos. Que tal você mudar a sua alimentação, você começar a meditar e começar a fazer exercícios físicos todos os dias? Você, não. Você quer que eu pare de comer a minha carne? Você quer que eu perca a minha barriga? Você quer que eu me concentre e faça coisas produtivas? Não. Eu vou continuar comendo lixo, eu vou continuar sendo sedentário e ficar na frente do sofá, e eu vou continuar tendo uma vida dispersa, sem foco. Não faz sentido. Aquilo não vale nada. Por que a pessoa está agarrada? Então, é preciso aprender a sacrificar o sofrimento. A humanidade, às vezes não é vocês, gente, mas vocês vão conhecer alguém, a gente sempre conhece alguém que se aplica essa ideia, e em algum nível isso se aplica a gente também. O mundo que a gente vive se esbalda com coisas que não fazem bem. E isso nos ensina. É um ensinamento, a gente aprende isso quando é criança. Tá? Sendo assim, a submissão, que nada mais é do que um tipo de desrespeito, tem que ser sacrificado, não traz nenhum bem-estar para a pessoa. Então, vou dar 2 exemplos de submissão. Uma esposa que se submete ao marido. Certo? É muito comum. Então, vamos lá, a esposa cuida da casa, cuida do filho, e o marido bebe, o marido desrespeita, agride a pessoa verbalmente. O que essa pessoa tem que fazer? Com aceitação, ver que aquilo ali não vai dar em nada. A pessoa está assim já há quanto tempo? Ela vai mudar agora? Não vai. Pede ajuda, conversa com amigos, busca alguma solução e sai de casa. Ah, mas a pessoa não vai deixar. Mas quem disse que você vai contar para ela? Ela só vai ver quando não vê mais você. Vai atrás da sua família, busca amparo com algum amigo, com alguma instituição. Isso é aceitação. Porque você está vendo que aquele relacionamento não tem futuro. Para que viver uma vida onde a pessoa é desrespeitada constantemente? Ou, segundo exemplo, você está num trabalho. Aí o seu chefe no trabalho acha que vocês estão vivendo há 1000 anos atrás e trata você igual um lixo. Grita, xinga, desrespeita, faz piada, sarcasmo. O que você vai fazer? Com a aceitação que você aprendeu na meditação, você vai pedir demissão, porque esse trabalho não tem valor. Ninguém deve ser tratado assim. Isso é aceitação. Você está vendo aquela imagem e você está vendo que aquilo ali não vai permitir você ter estabilidade, ter equilíbrio. Vai gerar muito estresse para você e para o outro. E pode resultar numa reação violenta sua, numa reação violenta do outro. Então, você olha aquela imagem e vê que aquilo ali não tem como gerar coisas boas. E, a partir disso, você corta aquela relação. Isso é aceitação. Não, submissão... a gente está estudando no curso de sábado, a gente estava estudando o livro do Dalai Lama, e aí o Dalai Lama comenta que quando ele chegou no Ocidente, ele nunca tinha visto uma pessoa que não gostava de si mesmo. Porque como a gente aprende na meditação que nós mesmos temos muito valor, o amor próprio é aprendido pelas crianças no Tibete desde pequenininho. Aí quando chega a ficar adulto, todos têm muita autoestima. Porque a autoestima está ligada ao quê? Internamente, todas elas são Buda, ou seja, são um ser que pode se desenvolver. Então, elas têm muito valor. Então, problemas de estima praticamente não existem no Tibete. Vai existir recentemente, mas na época do Dalai Lama não existia. Porque existe um pensamento ali que sustenta uma cultura que não tem esse conceito. A mesma coisa é a submissão.
Se você tiver uma cultura onde as pessoas tenham muito respeito pelos seus valores, vai ser uma cultura onde as pessoas vão impor o limite. E se vocês tentarem abusar dessas pessoas, essas pessoas vão ser duras e não vão aceitar. Aceitar no sentido ocidental da palavra, não vão se submeter. Tá? Então, entendam aceitação, gente, como clareza. Certo? Então é isso, gente. Eu estou avançando aqui. Daqui a pouco eu já tenho uma aula aqui, daqui a pouco, né? E espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês. As minhas orientações para vocês. Vocês podem praticar a meditação, que nem eu falo para todo mundo, de duas maneiras. Autodidata ou fazendo cursos. Tá? Na Confor, a gente tem os outros cursos de meditação, tem a continuação desse curso, módulo 3, 4. Se vocês tiverem interesse, se vocês tiverem possibilidade, entrem em contato com a gente. A outra maneira, com o aprendizado autodidata, o que vocês têm que fazer? Procurar um conhecimento que vocês vejam que faz sentido e seguir aquele conhecimento. Tá? Então, compre um livro bom, pode pedir recomendação para mim, peça recomendação para alguém que conhece a meditação, leia esse livro e tente aplicar as coisas. Aprenda uma técnica de meditação, tente aplicar. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes não é importante você saber muitas técnicas de meditação. É importante você saber uma e saber aplicar. Tá? É que nem o provérbio chinês, né? Mais vale você saber um conceito e saber aplicar do que você saber 1000 e não saber aplicar. Né? Antigamente na China tinha muitos sábios, né? Os sábios seriam hoje os intelectuais que a gente tem. As pessoas sabem falar sobre todas as coisas, mas o quanto daquilo que a pessoa põe em prática? Né? O mais importante não é o quanto a pessoa sabe, é o quanto a pessoa consegue colocar na vida dela. O que adianta a pessoa saber tudo sobre amorosidade, sobre paciência e não conseguir ser gentil com as outras pessoas? Porque está sempre com raiva, está sempre com pressa. Né? Então, é mais ou menos isso, gente. Agora, todo mundo que terminou o curso, a gente está entrando em contato, mandando a mensagem final, a avaliação e o certificado. Caso vocês não tenham recebido, vocês entrem em contato com a gente. Tá? Gostei muito de falar com vocês, agradeço bastante pela atenção no curso, foi todo mundo muito bem, e espero que os ensinamentos tenham sido muito bons para vocês. Tá bom, gente? Obrigada, Pedro, pela disposição e agradeço do coração mesmo, que veio num momento bem oportuno na minha vida. Obrigada. Obrigado, André. Agradeço também, foi demais, foi muito bom, organizou muita coisa, tá me ajudando a organizar muita coisa na vida e na minha cabeça. Ah, que bom, Ana, obrigado. Eu achei esse curso, Pedro, assim, o método, a ferramenta, a maneira, o texto, o vídeo, a prática, a meditação guiada, cara, eu achei fenomenal, assim, gostei muito desse modelo e espero continuar, se eu puder continuar esse módulo 3, esse módulo 4 aí, eu tenho interesse, achei muito bacana, me identifiquei muito, assim, me ajudou muito. Muito obrigado, Pedro. Que bom, Augusto, obrigado pelo seu feedback. Eu também gostei muito do curso, porque eu também meio que relacionei coisas tipo, que acontecia na minha vida com a prática de meditação, que é algo que eu achei que não ia acontecer. Tipo, esse exemplo que você usou da pessoa que cumprimenta e você ficar chateado, eu achava que era tipo, sei lá, não tinha como debater sobre isso ou ver o que está por trás disso. Para mim era algo tipo que é isso e acabou. E outras coisas também, eu gostei muito de estudar, foi muito interessante, porque eu consegui, sei lá, deu pra ver como eu podia, tipo, meio que botar em prática na minha vida e eu achei muito legal, eu gostei. Que bom, Alice. Obrigado pelo seu feedback, Alice. Espero que tenha respondido aquela questão sua inicial que você me perguntou. Sim, respondeu. Eu meio que já imaginei, mas não tinha certeza. Teve uma questão que você perguntou no início do curso. Depois você pensa e vê. Qualquer dia tu me manda mensagem se respondeu ou não. Tá bom. Eu tinha outra pergunta, mas eu posso perguntar, sei lá, depois? Pergunta depois, que agora eu já estou terminando, tá, Alice? Tá bom. Obrigada.
Certo? Então, gente, agradeço muito de novo vocês e vamos falando, tá? Vocês tendo alguma coisa que vocês queiram conversar comigo, queiram perguntar, pode me mandar mensagem, pode mandar mensagem para a Confor. Eu agradeço também a Desirê, a Cecília, o Lucas, que fizeram um curso junto comigo, que ajudaram todas as partes, né? Teve bastante coisa para a gente fazer nessas semanas. Eu acho que a gente conseguiu fazer o nosso trabalho e conseguiu transmitir para vocês um pouquinho da experiência da meditação. Certo? Só reforçando então a mensagem, pessoal. Quem tiver interesse em fazer os próximos módulos, é só mandar mensagem para a gente ali da Confor, tá? E a gente vai estar passando as instruções, passando os dias, passando todas as informações que vocês precisam saber, tá? E mais uma vez, obrigada, professor Pedro, pelas aulas, pela seu tempo livre agora, né, para poder conversar com a gente, tirar essas dúvidas. Muito obrigada por tudo e muito obrigada aos estudantes e muito parabéns para vocês também, viu? Então é isso, gente. Obrigado mesmo. Ok, obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.